Queridos irmãos, queridas irmãs, que nosso Senhor Jesus Cristo nos ilumine, né? Nos fortaleça. Hoje nós não vamos ler o Evangelho. Nós vamos procurar responder uma pergunta de uma amiga nossa que trabalha numa casa espírita. Eu não vou dizer o nome dessa amiga, mas ela me ligou, né? E ela trabalha há muitos anos e ela me disse, eu não vou dizer nem a casa que ela trabalha. Então ela me disse: Luiz, eu venho acompanhando o seu trabalho, então eu gostaria que você não só me esclarecesse, como nos esclarecesse um pouquinho mais a respeito do que seria um trabalho sério e um trabalho não sério numa casa espírita. Então, um pedido desse não é um pedido, isso é uma ordem. É uma ordem, porque nós temos o dever de instruir as pessoas. Então, eu posso dizer que um médico, para clinicar, ele necessita. Provavelmente nós vamos demorar muitos vídeos para responder essa pergunta. Mas eu não estou preocupado com o tempo, não. Porque eu vou procurar esmiuçar muitas coisas. E vai vir muitas coisas pela frente. De acordo com o que eu conheço. E o que eu conheço, 99% é extraído do livro de Francisco Cândido Xavier, Evaldo Vieira, que chama-se Desobsessão. Que eu acredito, com todo respeito, que devido ao surgimento de muitos romances, porque romance não é espiritismo, tá? Romance é um tapa-buraco. Romance é como se diz, é para distrair a cabeça daquele que já está distraído. Romance, a não ser os romances de Chico Xavier através de Emmanuel através de Chico, o resto, com todo respeito, é tudo para desviar o espírita, verdadeiramente espírita. É para desviar ele do foco, que é as 5 obras básicas. O livro que é o Espiritismo, as 12 revistas espírita, as mais de 500 obras de Chico Xavier e as mais de 300 obras de Divaldo Pereira Franco, obras de Leon Denis, de obras de Bittencourt Sampaio, de Meimei. Então, são esses que eu sigo. E não venham me oferecer outros livros, porque não é sendo sem educação. Mas eu posso até pegar com todo respeito de sua mão
mas depois eu jogo na lata de lixo. Porque eu não perco tempo com coisa que não presta. Ora, mas você está falando mal dos romanos. Não, estou falando mal não. Eu tenho o direito de não poluir a minha cabeça com coisa que não presta para mim. Se presta para você, faça bom uso. Porque eu tenho essas obras de Kardec, de Chico de Divaldo, de Leon Denis, para poder estudar. Então, o que eu vou falar hoje aqui é baseado no livro Desobsessão de Chico Xavier, Valdo Vieira, pelo espírito de André Luiz, que poucos já leram esse livro. E se leram, se estudar, não colocaram em prática. Nós vamos tentar esmiuçar isso aqui. Por que não colocaram isso em prática? Então, um médico, para poder clinicar, ele precisa hoje, no mínimo, 6 anos de faculdade, 2, 3 anos de residência, para depois ter lá o seu consultório, né? E se especializar em outras áreas, de acordo com a vontade dele, desejo dele. Agora eu pergunto uma coisa a você. O espiritismo, codificado por Allan Kardec, é a ciência mãe de todas as ciências. Mãe de todas as ciências. Mas que não é respeitado como ciência por 95% daqueles que se dizem espíritas. Tanto é que, através de uma divergência numa casa espírita, já se abre em uma outra casa espírita, na semana seguinte, numa garagem, num galpão, e ali já colocam várias cadeiras, um lugarzinho para o preto velho trabalhar. Lá na frente escreve Centro Espírita Bittencourt Sampaio. Eu vou usar esses nomes bem distantes, tá? E ali o presidente já elege aqueles que vão fazer parte da mesa mediúnica. Ora, gente, tá certo isso? Você estudou o livro Desobsessão de André Luiz? Se você estudou, você está totalmente equivocado. E se você não estudou, feche essa casa e volte aos estudos. Porque você está precisando estudar, porque você está enganando os outros e está sendo enganado. Então, começa-se uma casa espírita séria da seguinte forma: reúne-se um grupo de amigos homogêneos. Ali eles começam a estudar o Evangelho segundo o Espiritismo, paralelamente uma mensagem do Livro dos Médiuns, uma mensagem do Livro dos Espíritos, sabe? E ali discute 10, 12, 15 membros, discute aquelas mensagens que foram lidas. E o presidente responsável ali por aquele grupo, ele diz assim: a finalidade desse nosso encontro
é formar uma casa espírita séria. Não generalizando, mas está muito difícil uma casa espírita séria, de acordo com as normas de Hippolyte Léon, aliás, de Allan Kardec. De acordo com as 5 obras básicas. Está muito difícil. A finalidade dessa casa, gente, é formar uma equipe séria para que possamos atender não só os encarnados que baterem a porta desta casa, como também dos desencarnados que os mentores trouxerem até nós. Ou trazerem, trouxerem, tudo bem. Você entendeu? E eles pontualmente, eles se reúnem ali 2, 3 vezes por semana naquele local durante 6 anos. Durante 6 anos. Deus que me livre durante 6 anos. Você está louco? Louco não. Você já leu o livro Desobsessão de André Luiz? Tá lá. Não há diferença nenhuma da ciência tradicional com a ciência espírita. A ciência espírita, o espiritismo é a mãe de todas as ciências. Agora, por que se forma um médico, um psiquiatra, um psicólogo, um astrônomo, vários anos de faculdade, e você já vai chegando à casa espírita pela primeira vez, sem conhecimento de causa, de efeito, sem saber o que significa passe, manifestação de espírito, fluido, energias negativas, e já vai logo sendo colocado nas cadeiras à mesa para poder receber espírito. Isso é ignorância, gente. Isso é falta de conhecimento, isso é falta de estudo da doutrina dos espíritos. A finalidade da doutrina espírita é evangelizar o nosso eu. Não é evangelizar espírito desencarnado, uma vez que nós somos espíritos encarnados. Nós temos que nos preparar, nós temos que nos instruir para instruirmos. Mas 90 ou 100% das pessoas não têm paciência de estudar as obras da doutrina espírita. Muitas pessoas, muitas casas espíritas começam com um curso, né? Curso profissionalizantes da doutrina tal. 40 alunos, 6 meses de estudo. Termina o curso com 2, 3 candidatos só. Isso é uma vergonha. Mas sabe para onde foram aqueles candidatos? Para aquelas casas que se dizem espíritas, mas que são místicas. Quase ninguém está querendo nada com a ciência séria, com a verdade. Estão querendo ser enganados, tapeados, mistificados. Então, o que acontece? As pessoas montam aquele grupo, 6 anos de estudo,
né? E ali durante aqueles 6 anos, as pessoas vão conhecendo umas às outras. Então, um leva ao conhecimento daquele que é responsável do grupo. Olha, eu tenho uma facilidade imensa para vir a ser ou para ser um atendente no atendimento fraterno. Olha, eu sinto que eu um dia vou ser médium passista. Olha, eu tenho uma grande vocação, eu sinto que eu vou trabalhar nos trabalhos de obsessão. Olha, eu já começo a ver alguns flashes através da minha vidência. Eu já começo a ouvir algumas vozes, audição. Eu começo a sentir arrepios. Ah, é? Então vamos continuar estudando. Porque não é tão importante na casa espírita, queridos irmãos, nós nos preocuparmos com os desencarnados. Nós temos que nos preocupar com os encarnados, porque somos espíritos em processo de evangelização e de evolução. Para os desencarnados já existe o mundo espiritual, os anjos guardiões, os guias protetores que os auxiliam. E a ferramenta, enquanto não estiver pronta, o trabalhador, enquanto não estiver pronto, o trabalho não aparece. Mas veja que isso é um trabalho sério, porque 6 anos de estudo. E pode ser que esses 6 anos ainda seja pouco. Pode ser que depois que vença os 6 anos, o responsável pelo grupo, devido à tua sensibilidade, ele venha dizer assim, ó, vamos estudar mais 4 anos? Porque não é importante. O importante é nós nos evangelizarmos. Porque nós temos muitas imperfeições. Nós temos muitos cacoetes, muitos vícios. Nós cometemos muitos erros que nós precisamos aprender a nos desvencilharmos deles. Como aluno na faculdade de medicina, ele precisa aprender a manusear o bisturi, né? A calçar os instrumentos, as luvas, os agasalhos. Ele precisa aprender a olhar o eletro, né? Ele precisa aprender muita coisa. Então, uma sessão espírita, uma casa espírita, é um hospital, é um pronto-socorro. 1000 vezes superior a um hospital aqui da Terra. E todos aqueles integrantes naquela casa que estão iniciando os estudos, que já vai para quase 10 anos de estudo, até aquele momento não manifestou espírito algum, mentor nenhum, sabe? O que não é proibido. Depois do encerramento dos trabalhos, uma aguinha fluidificada, aquele mais ostensivo aplicar um passe naqueles 14, 15 membros que estão ali sentados à mesa, né? Nada mais que isso. E ali,
o presidente, ele tem que ter conhecimento, porque ele vai aprendendo com as pessoas, né? Então, ele vai ler o livro Desobsessão de André Luiz e Valdo Vieira, através de André Luiz, e ele vai esclarecer aqueles membros, qual a responsabilidade de cada um. Uns vão se tornar professores, onde eles vão assumir classes de alunos posteriores, outros vão vir a ser médios em trabalhos de desobsessão, outros vão vir a ser médios psicógrafos, médios psicofônicos, médios videntes, audientes, né? Então, o presidente, ele vai ali automaticamente, conforme todo mundo aprende, ele também aprende, e ele vai encontrar no livro de André Luiz como se comportar. Então nós vamos para o próximo vídeo.